Olá, meninos do terceiro ano. Vamos corrigir os exercícios agora desse capítulo, né? Então, vou começar pela página 47 e 48. Primeira questão. Uma pessoa toca ao piano uma tecla correspondente à nota Mi, e em seguida a que corresponde à nota Sol. Pode-se afirmar que são ouvidos dois sons diferentes, porque as ondas sonoras correspondentes a essas notas têm, pessoal, notas diferentes têm alturas diferentes, certo? Então, são frequências diferentes. Uma é mais aguda que outra, né? Então, o que muda elas é a frequência, e a frequência muda a altura do som. Umas são mais graves e as outras são mais agudas, beleza? Questão 2. Uma pessoa toca ao piano uma tecla correspondente à nota Mi. Em seguida, toca a mesma nota no violão. Pode-se afirmar que são ouvidos dois sons diferentes, porque as ondas sonoras correspondentes a essas notas têm formatos diferentes. Pessoal, o piano faz um formato e o violão faz outro formato de som. O formato é o timbre diferente. Então, a gente vai dizer que instrumentos musicais diferentes possuem timbres diferentes para a mesma nota, ok? 3. Sobre as ondas sonoras, afirmamos que 1. A intensidade do som é uma propriedade relacionada com a amplitude de vibração da onda sonora. Quanto maior a amplitude de vibração, maior a intensidade do som produzido. Correto, né? Então, se a gente aumenta a amplitude de vibração, a gente está aumentando a energia, né? A amplitude é a intensidade do som. É um som mais forte, ok? 2. A altura de um som é a propriedade usada para classificá-lo como grave ou agudo, certo? E está relacionado com a frequência. Assim, um som grave tem frequência baixa e um som agudo tem frequência alta. Corretíssimo, ok? 3. O timbre é a propriedade do som relacionada com a forma das ondas sonoras e depende da fonte que emite o som. Correto, né? A fonte que emite o som é um instrumento musical, ou as pessoas, né? Cada pessoa tem o seu timbre de voz. Um timbre depende de quem emite o som. É o formato da onda. Corretíssimo. Então, as 3 estão corretas, letra D de dado. Questão 4. 2 diapasões A e B emitem ondas sonoras de frequência 440 Hz e 715 Hz, respectivamente. Aponte a alternativa correta, né? Então, letra A. O som B é mais intenso que o A? Pessoal, a gente não pode afirmar intensidade, porque intensidade tem a ver com amplitude, né? A gente só tem a informação da frequência. A frequência é a altura do som. Então, letra B. O som de A é mais alto que o de B? Não. Maior frequência é mais alto. Então, o som A é mais baixo que o de B. Letra C. O som A é mais forte que o de B? Não. Mais forte tem a ver com intensidade. Intensidade tem a ver com amplitude. A gente não tem essa informação. Letra D de dado. O som de B é mais agudo que o de A? Correto. Mais agudo porque tem maior frequência. 715 é maior que 440. E letra E. O som de A tem timbre diferente do som de B? Pessoal, a gente não pode afirmar sobre o timbre porque a gente não sabe se esses diapasões são iguais, não são feitos de mesmo material, então a gente não sabe, não pode afirmar, ok? Então, questão 5. Uma pessoa está inicialmente à distância de 20 metros de uma fonte sonora pontiforme. Quantos metros essa pessoa deve se afastar da fonte para que perceba o som emitido com 1/4 da intensidade que apresentava antes? Pessoal, então aqui a gente vai usar a fórmula da intensidade da potência, né, do som. Então, a intensidade do som, né, é aqui, ó, potência do som dividido por 4πd², né? Então, aqui eu vou pôr a distância aqui ao quadrado, que é o 20, e eu quero, essa aqui é a intensidade do som. Quando eu quero ter uma segunda intensidade, que é 1/4 disso aqui, é só pegar isso aqui e dividir por 4, né? Então, aqui, o que ele fez? Ele disse para vocês que I2 vale 1/4 de I1 e vai substituir desse lado essa fórmula. Então, essa fórmula tem que ser igual a essa. Você corta P, corta 4, corta π, né? E aí você vai ter que I1 sobre 4 vai ser esta fórmula aqui sobre 4, né?
Então, vai ficar aqui 4 sobre d quadrado igual a 20 ao quadrado. Desculpa, sobre 20 ao quadrado. Então, se você dividir isso aqui, multiplicar cruzado aqui, 20 ao quadrado dá 400, vezes 4 dá 1.600, você tira a raiz dá 40, ok? Então, a nova distância que a pessoa tem para que o som caia 1/4 é se afastar o dobro. Tudo bem? Ela estava a 20 metros, ela vai ter que ficar 40. Pessoal, percebam isso. Se a intensidade varia com o quadrado da distância, eu me afasto o dobro, a minha intensidade cai 4 vezes. Se eu me afastar o triplo, ela cai 9 vezes. Se eu me afastar o quádruplo, ela cai 16 vezes. Sempre varia com o quadrado da distância. Então, na confusão das fórmulas, lembre-se que a intensidade do som cai com o quadrado da distância. Um exercício desse no Enem, ou mesmo no vestibular, ele vai te dar essa fórmula. Ele vai escrever que a intensidade é calculada com a potência do som dividida por 4π d quadrado, ou ele vai dizer que a intensidade do som varia inversamente proporcional à distância ao quadrado. E aí vocês vão calcular isso aqui, mesmo sem conhecer a fórmula. Se cair com o quadrado da distância, você sempre que dobra a distância, você quadruplica a sua perda de sonora, tá? Então, sempre eleva ao quadrado o que acontece com a distância. Igual na força gravitacional. Então, aqui você vai ter uma distância que é 40, é o dobro. Questão 6. A intensidade do som em um jardim sossegado é da ordem de 10 a menos 4 microwatts por metro quadrado. Em um restaurante, tal valor é de 10 a menos 1 microwatts por metro quadrado. Mantém a mesma unidade, então a gente está mais tranquilo. Se o limiar da audição se dá a 10 a menos 6 microwatts por metro quadrado, o nível sonoro em decibéis é... Então, aqui a gente vai usar a fórmula do nível sonoro, que é aquela do beta, né? Aqui dos logs. Então, é log de I sobre I0, onde você vai pegar a intensidade do jardim sossegado, né? E dividir pelo limiar de audibilidade, que é 10 a menos 6. Como é que a gente faz? A gente vai pegar essa divisão, é log de 10 a menos 4 na base 10, menos log de 10 a menos 6 na base 10. O que vocês podem fazer aqui também é simplificar, né? Se eu simplificar, vai ficar 1 sobre 10 a menos 2, potência negativa embaixo passa para cima positiva, log de 10 ao quadrado. Log de 10 na base 10 é 1. Esse 2 cai para frente, esses decibéis vão ficar com 20 decibéis, ok? Então, 2 bel, que dá 20 decibéis. No restaurante, a mesma coisa. Intensidade do som dividido pelo limiar de audibilidade. Então, vai ter 10 a menos 1 dividido por 10 a menos 6. Então, aqui a gente vai ficar com um log de 10 a quinta. O 5 cai para frente, dá 5 béis, porque log de 10 na base 10 vale 1. 5 béis dá 50 decibéis, ok? Então, 20 para o jardim, 50 para o restaurante, alternativa A. Beleza? Corretos? E a gente vai continuar com a correção da página 52 e 53, né? Agora eu vim para corrigir tudo. Na página 52, a gente começa no primeiro exercício. É um exercício da AMAN, né? E ele fala: em um forno de micro-ondas, o processo de aquecimento é feito por ondas eletromagnéticas que atingem o alimento ali colocado, incidindo assim nas moléculas de água nele presentes. Tais ondas, de frequência de 2,45 GHz, atingem aquelas moléculas, que por possuírem esta mesma frequência natural, passam a vibrar cada vez mais intensamente. Então, o micro-ondas, gente, ele só aquece as moléculas de água. O alimento tem água, essas moléculas de água vibram mais, aumenta a energia cinética, né, a velocidade das moléculas, aumenta o calor. Então, ela produz calor pela vibração e essa molécula muitas vezes evapora. Por isso que o alimento muito tempo no micro-ondas fica seco, ok? Desse modo, podemos afirmar que o aquecimento descrito é decorrente do seguinte fenômeno ondulatório. Pessoal, qual que é o fenômeno que a gente vai vibrar mais por ter a mesma frequência? É ressonância, ele entra em ressonância. A hora que você cria uma frequência, né, na mesma frequência natural de uma molécula, você vai criar uma interferência construtiva
e ela vai vibrar cada vez mais intensamente. Ah, então não é interferência? Não, é ressonância. Você ressoa com a mesma frequência do material, tá? Então é uma ressonância. E a questão 2 diz: um atirador dispara uma arma cujo som se propaga no ar com velocidade de 340 metros por segundo. Após 8 segundos, o atirador ouve o eco do som emitido no disparo. Calcule a distância entre o atirador e a superfície que refletiu o som. Gente, 8 segundos depois, o atirador ouve o eco. Então, a bala foi e bateu no anteparo, tudo bem? Na superfície. O som, ele vai, bate e volta. Então, o som percorre essa distância 2 vezes. Então, significa que o som, ele foi em 4 segundos e voltou em 4 segundos. Por isso que eu escutei depois de 8. Tudo bem? Então, se o som demora 4 segundos para ir, 4 para voltar, a gente vai jogar na fórmula da velocidade média, V delta S sobre delta T. A velocidade do som a gente substitui por 340 e divide o ΔS por 4. Esse 4 passa multiplicando e teremos que a nossa distância para a superfície que refletiu o som é 1.360 metros, ok? Para quem quiser passar para quilômetro, é desnecessário, mas ficaria 1,36 quilômetros, tudo bem? E a gente vai para a questão 3. Os morcegos são mamíferos voadores, que dispõem de um mecanismo denominado biosonar, ou ecolocalizador, que permite ações de captura de insetos ou desvio de obstáculos. Pessoal, é bem conhecido como ecolocalizador, inclusive pelos golfinhos, né? Os golfinhos se comunicam e se localizam por ecolocalizador. Para isso, ele emite um ultrassom a uma distância de 5 metros do objeto com uma frequência de 100 kHz. Cuidado com o quilo ali, viu, cá? E comprimento de onda de 3,5 vezes 10 a menos 3 metros. Dessa forma, o tempo de persistência acústica, permanência da sensação auditiva desses mamíferos voadores é aproximadamente... Pessoal, persistência acústica é aquele delay que eu expliquei para vocês, que o nosso ouvido fica ouvindo, né? Então, eu preciso ouvir como eco. Então, eu preciso passar no meu ouvido. A gente sabe que demora 0,1 segundos. O nosso ouvido tem uma persistência acústica de 1/10 de segundo. Agora, para os morcegos, isso é diferente, né? Eles conseguem emitir ultrassons. A gente nem escuta um som acima de 20.000 Hz, tá? Então, vamos lá. Eu vou ter que descobrir primeiro qual a velocidade desse som. A gente vai jogar no V lambda F. Vai ficar o 3,5 aqui, ó, do comprimento de onda. 3,5 vezes 10 a menos 3, vezes a frequência, que é 100, olha o quilo, 10 a terceira. Então, cancela as potências de 10, eu tenho 3,5 vezes 100, 350 metros por segundo, ok? Se 5 metros é a distância mínima do anteparo, para ele perceber o eco, né? A gente vai dizer que V é igual a ΔE sobre ΔT, numa velocidade de 350 metros por segundo, né? A gente vai ter ali um som que vai e volta. Então, ele percorre 10 metros. 5 para ir e 5 para voltar. E aí, o morcego tem uma persistência acústica de 0,03 segundos, né? A nossa distância mínima de eco é 17 metros. Então, é porque o nosso ouvido fica muito mais tempo na persistência acústica, no delayzinho, né? Esperando para ouvir depois que a gente termina de falar. O morcego, ele é mais rapidinho nisso, tá? O ouvido dele é mais ágil. Então, em 0,03 segundos, ele está pronto para escutar um outro som depois que ele termina de emitir o ultrassom dele. Beleza? Continuando. Questão 4. Uma fonte de repouso emite um som de frequência 2.000 Hz, que se propaga com uma velocidade de 300 metros por segundo. A velocidade com que o observador deve se aproximar da fonte, de modo a perceber um som de frequência de 4.000 Hz, vale em metros por segundo. Então, olha, eu estou aqui emitindo uma frequência de 2.000. Eu quero saber com que velocidade eu preciso me aproximar para essa frequência de 2.000 virar 4.000. Ok? Então, eu tenho duas frequências diferentes. Se eu tenho uma velocidade de aproximação e uma frequência que muda, a única coisa que muda a frequência é efeito Doppler. Então, a gente vai jogar na fórmula do efeito Doppler. Ele não falou de efeito Doppler, mas se a gente está mudando
A frequência, a gente está percebendo a frequência do som diferente, é efeito Doppler. É a única coisa que muda a frequência de uma onda, ok? Então, joga aqui, frequência aparente é F vezes velocidade do som, mais ou menos a velocidade do observador, dividido pela velocidade do som, mais ou menos a velocidade da fonte, desculpa, ok? Então, a frequência aparente é 4.000, a frequência normal é 2.000, velocidade do som, ele deu aqui, ó, 300, põe em cima e embaixo, a velocidade do observador positiva, porque está aproximando dessa fonte, ok? E a velocidade da fonte é 0, porque ela está parada, fonte em repouso. É a quarta palavra dessa questão, repouso. Então, se ela está em repouso, eu vou usar 0, certo? Então, aqui passa dividindo, eu tenho 4.000 por 2.000 vai dar 2. 2 é igual a 300 mais V0 sobre 300. Esse cara aqui vai passar multiplicando, dá 600, e esse 300 passa subtraindo. Eu tenho que o V0 é 300 metros por segundo, ok? Questão 5. Segundo a figura a seguir, A é uma ambulância que se move com velocidade de 30 metros por segundo. E C é um carro que se move no sentido contrário da ambulância, com uma velocidade de 10 metros por segundo. A sirene da ambulância emite um som de frequência 900 Hz. Pessoal, se a sirene da ambulância emite um som, a ambulância é a fonte. Então, a velocidade dela é a velocidade da fonte, ok? Então, o carro é o que vai perceber as coisas, então ele é o observador. Então, vamos continuar. Se a velocidade do som no ar, supostamente em repouso, tá? É de 300, o ar está em repouso, porque se ele estiver em movimento, muda isso. Mas a gente vai supor que o ar está em repouso. É de 330 metros por segundo, calcule a frequência aparente do som ouvido pelo motorista de C, né, do carro, antes do cruzamento do seu carro com a ambulância. Eu quero saber qual é a frequência que a gente vai escutar ali quando estiver pertinho, né? Novamente, a gente vai para a fórmula, lembrando que frequência, que os sinais são sempre do observador para a fonte. Então, a fonte, ela vai ter velocidade negativa, porque ela está indo contra o observador, e o observador vai ser uma velocidade positiva, porque está indo para a fonte. O sistema de sinais é sempre do observador para a fonte. Então, vem cá. Frequência aparente é o que eu quero saber. 900 vezes 330 mais 10, que vai ficar 340, dividido por 330 menos 30, que é 300, ok? Então, vocês vão fazer 340 dividido por 300 e multiplicar por 900. Essa conta vai dar 1020 Hz, ok? Questão 6. Em relação à questão anterior, determine agora a frequência aparente do som ouvido pelo motorista C depois do cruzamento do carro com a ambulância. Depois que o carro cruza, gente, o carro está indo contra, né? O carro continua a favor, né? Ali do sistema, só que ele está contra a ambulância. Agora o carro está se afastando da ambulância, né? Então, depois do momento que você cruza ambulância e carro, o carro vai se afastar da fonte. Então, a velocidade dele agora é negativa. E a fonte está no sentido fonte-observador. Então, ela vai ter o sinal positivo. A gente inverte, né, esses sinais. Então, a gente vai colocar agora 900 vezes 330 menos 10, que é 320, dividido por 330 mais 30, que é 360. Nessa divisão, multiplicando por 900, a gente tem 800 Hz, ok? Qualquer dúvida, printa aí, beleza? Questão 7. A questão 7 é do Ita, ó. Ele fala: quando em repouso, uma corneta elétrica emite um som de frequência 512 Hz. Numa experiência acústica, um estudante deixa cair a corneta do alto de um edifício. Qual a distância percorrida pela corneta durante a queda, até o instante que o estudante detecta o som na frequência de 485 Hz? Despreze a resistência do ar e considere G igual a 9,8. Cuidado com essa gravidade, hein, gente? Apesar de que a gente só vai usar no segundo momento. Primeiro momento é descobrir qual é a velocidade dessa fonte, dessa corneta, né?
Então, a primeira coisa vai ser jogar no efeito Doppler. Eu quero uma frequência de 485, eu comecei com ela em 512, vou dizer que a velocidade do som no ar é 340, tá? Metros por segundo. Isso aqui não está nesse exercício, mas esse 340 provavelmente estava no começo da prova. O ITA ele tem um formulário, né, e alguns dados fixos. Então, ele deu 340 como velocidade do som no começo da prova, provavelmente. Então, 340 mais 0, embaixo 340 mais a velocidade da fonte. Mas por quê? Porque a fonte está no sentido fonte observador, tudo bem? Então, ela vai estar aqui, positiva. Então, a gente vai dizer que passa esse cara dividindo, certo? Aí depois multiplica cruzado. Vocês vão ter que a velocidade da fonte é 18,93. Para calcular, a gente vai usar isso aqui. Isso aqui, pessoal, na verdade, ele está igualando aqui a energia cinética com a energia gravitacional. mv² sobre 2 é igual a mgh, né? Corta as massas, o 2 que está dividindo passa multiplicando, v² é 2gh, certo? Então, a gente vai dizer que 18,93 ao quadrado é igual a 2,98 vezes h. E se você passar esse cara dividindo, você tem que a altura é aproximadamente 18,3 metros. Alternativa D. Percebam que algumas questões do ITA tem contas bem chatas de se fazer na mão, tá? Mas é para fazer na mão. E eles estão cobrando exatamente isso. Beleza? Pessoal, a gente fica por aqui. Na próxima aula eu termino de corrigir esses exercícios, tá bom? Bons estudos!